primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês aqui, o interesse e o desejo, seguramente, de compartilhar essa boa notícia que essa encíclica está significando para nós brasileiros e para o mundo inteiro, quanto esperança e cuidado com a nossa casa comum. Boa noite para todo mundo. Obrigado aqui pelo convite. Quem conhece os Frei Sinivaldo sabe que eu não estou vamos dizer assim, não tenho o peso do Frei Sinivaldo, né? Não, mas eu estou falando do peso teológico, né? É o peso teológico do Frei Sinivaldo, né? E então caberá a mim, vocês imaginam mais ou menos que a Laudato Si seja uma cidade, e caberá a mim aqui te mostrar um pouco as principais ruas e avenidas. Depois o irmão Murad mostrará onde é que ficam as sorveterias, as bibliotecas, né, as coisas mais interessantes, as lojas de sapato, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a primeira coisa que, antes de entrar propriamente nos esquemas da encíclica, né, eu separei alguns elementos que eu chamo de preliminares, de uma leitura que é minha, vamos dizer assim, né? Eu não influencio a leitura de ninguém, mas são aspectos que me chamaram a atenção nessa abordagem do Papa Francisco. A primeira dessa é isso. A palavra encíclica, a gente já intui que vem de ciclo, de circuito, de alguma coisa que vai circular dentro de uma determinada área. E esses documentos do Papa geralmente são endereçados, né, dentro de um circuito, no nosso caso, religioso, eclesial, para não dizer eclesiástico, né, de assuntos muito internos da igreja. Bom, então aí a gente já vê que o Papa começa a quebrar esse paradigma de dizer simplesmente para dentro desse circuito da igreja, ao tratar dentro da Laudato Si, não de assuntos religiosos, mas da nossa casa comum, do ambiente. E francamente a recepção disso tem sido muito interessante, porque mesmo pessoas não ligadas necessariamente à igreja e às convenções da Igreja Católica, etc. e tal, se sentem muito atraídos, sobretudo pelas questões ambientais, né? Agora, não basta que a igreja diga as coisas, porque nós estamos acostumados, né, já vários papas anteriores, etc. e tal, para a gente não falar só dos papas mais recentes, né? Mas a postura que a igreja tem ao falar, a gente tem também de se perguntar como é que a igreja fala, porque uma igreja que fala simplesmente de cima para baixo e que vocês fiquem calados, que eu agora vou ensinar para vocês, uma igreja pouco disposta ao diálogo, né? Esse também é uma outra ideia que o Papa quebra, né? Porque a palavra diálogo, se eu estou mais ou menos bonzinho em matemática, ela aparece mais ou menos, aí vocês me dão aí um percentual, como as pesquisas do Ibope, né? 2 pontos para mais ou para menos. Eu contei mais ou menos 26 vezes que aparece algo em torno da palavra diálogo. Ou seja, o Papa, ele está dizendo aquilo que ele diz, o Papa Francisco, não quer ser uma linguagem catedrática, não é uma postura de quem tem para ensinar. Vocês calem a boca todo mundo porque quem tem a verdade sou eu. Não, é alguém, vamos sentar juntos, porque a questão é séria. E quanto mais complicada e mais intrincadas são as questões, então mais a gente tem que reconhecer que ninguém nisso tem dono da verdade. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros e tentar achar soluções juntos, né? Eu acho que o grande paradigma que nos abre para a interpretação da encíclica é isso. Tudo está interligado. Não dá mais para nós termos esse sistema fragmentado de entendermos a vida e as relações, né? Cada vez mais, hoje em dia, nós devemos romper com esse paradigma de fragmentação e começarmos a entender que
a complexidade do nosso tempo deve ser encarada de uma forma mais holística, mais global, né? E aí vem que um dos sérios problemas que aparece indicado na encíclica é que o ser humano, na maioria das vezes, se viu destacado disso, né? Então, ao pensar ecologia até alguns anos, até algumas décadas, etc., né, você pensava em animaizinhos e plantinhas. O ser humano não estava lá incluído, ele não se reconhecia dentro desse todo, né? Então, o ser humano agora reconhecer-se ali, né, então é uma casa comum. Então não é simplesmente nos igualar, etc., porque nós temos o grande grau de responsabilidade, mas é preciso que nós nos vejamos e nos reconheçamos como parte desse todo, dessa natureza, etc. e tal. O grande chamado será então a conversão ecológica, né? Isso vai nos implicar, porque vai nos chamar a mudar o estilo de vida. Certamente depois o irmão vai tratar um pouco disso. Porque do jeito que nós, seres humanos, estamos vivendo, não dá. O planeta não aguenta. Isso já está mais que comprovado, né? Nós estamos, na linguagem lá da Laudato Si, nós estamos espremendo o planeta, mais do que ele dá conta de suportar, para manter as nossas benesses e para manter o nosso nível de consumo. Isso o planeta não suporta mais, etc., né? Esse patriarca é uma linguagem bastante interessante, um outro detalhe, né? Que o Papa, ele não fica citando o Papa só. Quem tem acostumado com a linguagem de encíclica e de documento papal, é um Papa citando o anterior e citando a si mesmo e etc., né? O Papa, ele quebra esse modelo também, porque ele começa a citar outras pessoas, outros personagens fora da Igreja Católica, inclusive. E ele cita esse patriarca, como é que chama, da Igreja Ortodoxa, etc., e tal, Bartolomeu. E esse Bartolomeu, ele diz isso, né? É preciso passar daquilo que eu quero para aquilo que o planeta precisa. Então eu tenho que parar de olhar um pouco mais para o meu umbigo e reconhecer quais são as exigências do nosso tempo, né? A mudança não só na técnica, mas na nossa mentalidade. Eu acho que aqui está o grande desafio da encíclica. Mudar a nossa mentalidade. Então, esse estilo de pensarmos que a grande crise que nós estamos passando não é meramente uma crise, vamos dizer assim, fora de nós, mas é, antes de tudo, uma crise antropológica. Somos nós que estamos em crise, né? Bom, então qual é o percurso, né? Ele divide isso, sobretudo, em 6 capítulos. Aqui eu coloquei 5 linhas principais que ele apresenta. Ele divide depois em 6 capítulos, como veremos, né? A atual crise disso. Há uma perspectiva simbólica, o que a gente tem que perceber é por detrás do símbolo que há aqui uma perspectiva maior. E aí ele percorre rapidamente do Gênesis até passando pelos profetas, a figura de Jesus, a ressurreição de Jesus, o Apocalipse. Eu vou fazer esse pulo, porque não dá para a gente trabalhar tudo. Lembrando, algo que ele diz da experiência de Jesus ressuscitado. Então ele diz, Jesus viveu nesse mundo, contemplando as realidades humanas e materiais, numa profunda comunhão, e ele fala agora, o Jesus ressuscitado. Achei esse item belíssimo. Ele diz, as criaturas deste mundo já não se apresentam como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e as orienta a um destino de plenitude. Até as flores do campo e as aves, que Jesus contemplou admirado com seus olhos humanos, estão agora cheias da sua presença luminosa. Depois há um apelo muito forte de Francisco. Primeiro, uma denúncia do consumismo, como o consumismo ele empobrece o ser humano e ele conduz a uma destruição do meio ambiente.
Palavras muito fortes. E depois é um apelo para a gente optar por um estilo de vida mais simples. Então, eu quero ler esses 2 itens que eu achei extraordinários. Ele diz: podemos precisar de poucas coisas e viver muito, sobretudo se desenvolvermos outros prazeres, encontraremos satisfação nos encontros fraternos, no serviço, no exercício dos carismas, na música, na arte, no contato com a natureza, na oração. Quem gosta de arte, de música, está se encontrando aí, não é? Então, quer dizer, a gente precisa começar a desenvolver uma sensibilidade que encontra prazer não simplesmente no consumo, mas naquelas coisas simples da vida e da existência. Testemunho esse que o próprio Francisco dá, né? Pelo seu estilo de vida. Então, ele diz: a felicidade requer saber limitar algumas necessidades que nos atordoam. Tem algumas necessidades que nos atordoam mesmo, né? Nos perturbam, para ficar disponíveis para as múltiplas possibilidades que a vida oferece. Então, eu diria que é uma reflexão sobre ecologia, sustentabilidade, mas que não para naquele discurso meramente ecológico-biológico. Ele toca a gente, nós seres humanos que estamos nesse planeta, nesse momento da história. Então, ele vai falar dessa perspectiva, como eu disse, do amor social, do amor pessoal, do compromisso coletivo, e aí ele vai dizer, olha, daí suscita na gente uma espiritualidade diferente. Ou seja, quando a gente intervém para mudar a sociedade, para garantir a continuidade da vida no planeta, isso faz parte da nossa espiritualidade. É um exercício da caridade e deste modo nos amadurece e nos santifica. Aqui, quem já leu Teilhard de Chardin, esse grande místico cristão, vai perceber que tem uma influência de Teilhard de Chardin, né? É uma espiritualidade encarnada que percebe que entre o material e o espiritual, a partir da própria experiência da encarnação do Filho de Deus, tem um processo de convergência. A matéria não é a negação do espírito, o espírito não é a negação da matéria. É possível a gente caminhar num processo em que a própria matéria vai evoluindo para as formas mais sutis. E é essa espiritualidade integradora que ele lembra, e aqui esse número 92 é belíssimo. Ele diz: tudo está relacionado, princípio básico da ecologia, né? Da interdependência, e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs, numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma de suas criaturas, e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio, à Mãe Terra. Essa perspectiva maior que a gente que é urbano perdeu, né? A nossa vida, grande parte da sociedade brasileira hoje mora em cidades, a gente perdeu a conexão com a terra, com o ar, com a água. Então é preciso a gente retomar essa conexão, até para a gente desenvolver essa perspectiva de mudança. O último item, antes da oração final, e com isso eu estou terminando, dessa encíclica, o Papa Francisco diz: no coração desse mundo, não é fora dele não, no coração desse mundo, permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra. E o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Então, ao abordar o tema do cuidado com o planeta, a gente